Uma coisa que eu acho importante, que a gente também não pode deixar de falar hoje Claro, aqui, sim. é sobre Simbres, né? Porque Nossa Senhora, ela aparece em Simbres e Nossa Senhora, ela nos alerta a respeito do comunismo no Brasil. Uhum. A Nossa Senhora de Fátima já tinha dito em 1917, depois em 1935, em Simbres, Nossa Senhora vai dizer. Porém, as pessoas, quando Nossa Senhora compara o que poderia acontecer no Brasil com o que aconteceu na Espanha, eu queria que o senhor falasse o que foi o comunismo na Espanha que Nossa Senhora compara com o Brasil. Sim. Então, Tiago, 6 de agosto de 1936 começam as aparições. E aí serão mais de 40 aparições públicas até o 31 de agosto daquele mesmo ano. Num arco aí de 26 dias foram as mais de 40 aparições. 1936. 36 estava na Espanha, o pico, o auge da perseguição explodiu. Sei. Na verdade, hoje, a noite da queima dos conventos, em maio de 1931, tudo bem? A noite da queima dos conventos, em maio de 1931, que já era o prenúncio. E aí, em 1936, ela explode mesmo, explode em julho. Julho explode na Espanha. Agosto é a aparição aqui em Simbres. Vê, Tiago, o arco um mês depois, né? Um mês Hum. depois é a aparição aqui em Simbres. Para dizer que se nós não rezássemos, o que houve? Uma aliança entre os comunistas e os anarquistas na Espanha começaram o maior massacre da história contra os católicos. A Espanha teve martirizado, Tiago, 8.500 padres durante os 3 anos, 36, 37, de 36 a 39. Metade de 36 até ali 39, metade de 39. Foram 3 anos. Não teve guerra civil espanhola. O que aconteceu é que, num determinado momento, então, houve uma resistência. Eu não vou entrar nos meandros, eu não vou entrar na questão franco, e não vou entrar mesmo. Mas aí há uma reação da Espanha. E uma reação, numa intervenção do exército espanhol, fiel à sua tradição e às suas origens, e deu no que deu, que conseguiram sufocar, por providência santíssima, a Revolução Comunista. A Revolução Comunista deixou 8.500 sacerdotes mortos, só a Diocese de Lérida, que não é nem de perto uma das maiores dioceses da Espanha, teve 400 padres martirizados. Assistam Um Deus Proibido, o martírio dos 40 noviços claretianos em Barbastro. Foi uma matança. Tiago, eles violavam os túmulos. Eles violavam os túmulos dos padres e das religiosas, dos religiosos, e colocavam os féretros, os caixões com os corpos em decomposição, já adiantada ou concluída, espalhados pelas ruas em pé para aterrorizar as pessoas. Isso existem fotos. Aquela foto do fuzilamento da imagem do Sagrado Coração de Jesus, a entrada de Madrid, era épica, era histórica. Nunca nos esqueçamos que o mesmo havia acontecido no México, mas muito bem. As meninas nem sonhavam, eram 2 camponesinhas, analfabeta e semi-analfabeta, a Maria da Luz e a Maria da Conceição. 2 camponesas, 2 meninotas, pernambucanas, do nosso querido Pernambuco. Querido Pernambuco. E aí o que aconteceu? O padre Joseph Kerli, o inquisitor, o santo inquisitor de Simbres, pergunta a elas, diz a elas, pergunta a Nossa Senhora, será como na Espanha? Mas que como na Espanha? As meninas não tinham, acho que nem noção que existia Espanha. Muito menos que houvesse um massacre dos católicos por parte dos comunistas lá, Tiago. E elas perguntam, será como na Espanha? Quase. Quase. E quase, a Ana Lígia, ela sempre reporta isso muito bem, esse quase que é emblemático, porque quase menos ou quase mais? Normalmente quase tende a ser a menos, né? Um qualificativo de intensidade menor, mas não fica claro, ao fim e ao cabo, o que seria. Certo é que uma onda verde e vermelha
supurante, partiu para cima da civilização católica na Espanha e fez o maior derramamento de sangue da história, talvez, daquele país. Isso não há dúvida. Depois a reação. Tiago, pensemos uma coisa. A mensagem de Nossa Senhora em Simbras. Tá. Se não rezarem e não fizerem penitência, Simbras é um tesouro, um tesouro, um tesouro. Se não rezarem e não fizerem penitência, o comunismo virá. Eu conversava com o nosso querido Cláudio Batalha, lá do São José, Colégio São José aqui em Osasco, um grande amigo, dou formação lá também. E na live orante, oracional com o Tiba, na Cruzada de Oração pela Nossa Nação, ontem, ele depois eu saí, depois eu puxei esse trecho, ele foi muito feliz, ele diz, olha, na verdade ele já tinha falado comigo, olha, o comunismo já chegou no Brasil, Tiago. Olha a imprensa. A asquerosa e rançosa imprensa. As universidades. Olha as universidades. As universidades. Olha, quando o Chaves morreu, bombou aquele videozinho de um grupo de estudantes da Fefelete, da Faculdade de Letras, Filosofia e Companhia lá da USP, a dancinha do Chaves. Aquilo é de chorar. Tiago, a única coisa que se via ali, que não se via, aliás, era gente com vontade de estudar ou levar alguma coisa séria. É droga, orgia, é droga bacanal e arruaça, e nada mais. Nada mais do que isso. As universidades, a imprensa, a magistratura, porque veio dessas universidades. Magistrados não caem por aqui de paraquedas, magistrados. Foram formados dentro de uma linguagem acadêmica, dentro de uma concepção filosófica do direito. E dentro dessa concepção filosófica do direito anticatólica, anticristã, antinatural, a que se dizer em antinatural, que, muito bem, eles foram formados e que agora colocam aí os seus tentáculos para fora e vêm com todo o ódio e toda a fúria para destruir as nossas raízes cristãs e fazendo assim proezas, coisas horríveis, né? Então, o comunismo chegou, ele chegou, a classe falante, tá aí, ele chegou. Depois fala, o sangue correrá pelo Brasil. E eu não tinha mesmo pensado nisso. É que nós pensamos na forma consumada, tomada do poder definitivo, com o martírio e o martírio de sangue, o massacre dos cristãos. É isso que ainda não aconteceu. Mas cá entre nós, Thiago, nós tínhamos, acho que em 1980, tudo bem, vamos mensurar as populações. Quando São João Paulo II veio no Brasil, nós éramos 90% de católicos a primeira vez. A primeira vez. Quantos milhões nós éramos, Thiago? 120 milhões? 120 milhões. 120 milhões. Bom, 120 milhões, vamos lá. Nós tínhamos, com uma população de 120 milhões, nós tínhamos... Mais de 100 milhões católicos, né? 110 milhões católicos. 110 milhões. 110 milhões de católicos. E nós tínhamos 20 mil homicídios por ano. Passados esses 42 anos, Thiago, nós temos 70 mil homicídios por ano, porque se depravou e se corrompeu a nossa terra. Hoje diminuiu um pouco, mas chegou. Diminuiu, é verdade, bem posto. Diminuiu no atual governo, que trabalhou energicamente para diminuir. No último ano, né? 44 anos. Só os 4 últimos anos. É verdade, muito bem posto, muito bem acertado. Nós tínhamos até 2018 essa média de 70 mil homicídios ano, baixou, mas assim, a nossa terra continua precisando se converter. E é disso que nós estamos falando. O comunismo produziu o narcotráfico, e eles são mestres em produzir destruição, miséria, fome, degeneração moral, produzir a depravação moral da nossa terra. Peguem os 3 mandamentos, depois os mandamentos da vida e sociedade, Tiago. Depois do 4º mandamento, que é honrar os pais, e posto isso a cheque, não sobra mais... Aliás, os 3 primeiros mandamentos, posto os 3 primeiros mandamentos a cheque, que não sobra mais nada. Né? O adorar, amar e servir a Deus. Amar, adorar e servir a Deus. Daí o resto vai por água abaixo mesmo. Mas você pega Vamos lá, Tiago. Não matarás, não pecarás contra a castidade, não roubarás.
O que endemicamente floresceu no Brasil, fruto do comunismo que infiltrou-se culturalmente por aqui?